A ação do povo e a primeira ilusão, o medo, mais de 1,6 milhão de investidores acreditando no mesmo ticker, na mesma ação. É gente demais para você achar que todo mundo comprou no momento certo, manteve a calma na euforia. Cada preço médio conta uma história diferente para o acionista de Banco do Brasil, já que 99% desses acionistas são pessoas físicas, ou seja, coração acelerado, feed barulhento, manchete que vira gatilho, explosão, é a ação do povo. E o povo, você sabe, ama extremos, mas não costuma lidar muito bem com eles. Metade desse palco tem dono, o governo federal, majoritário, controlador. A outra metade é uma arquibancada grande, dividida entre grupos. 22,4% é do gringo. É capital estrangeiro, 27,2% do acionista minoritário brasileiro, com 0,4% tesarária. Uma ação que já foi vista como problemática por vários analistas. E pouco tempo depois virou a queridinha do setor. O que faz tanta gente vender Banco do Brasil no fundo e comprar no topo? O que fez tanta gente fazer isso? Por que os lucros impressionantes de 2023 e 2024 esconderam uma fragilidade que só apareceu agora em 2025? Como que isso aconteceu? Como não se iludir de novo? E como ficar do lado dos que ganham dinheiro com BBS13 e não dos que perdem? Vale a pena comprar agora ou é melhor ficar de fora? Antes de responder essas perguntas aqui, a gente precisa voltar e rever toda essa história recente de BBS3, Banco do Brasil. Quem já é de casa, deixa o like aqui no vídeo porque é exatamente isso que a gente vai fazer agora. Se você é novo por aqui, seja bem-vindo. Então, meus amigos, entrando agora no conteúdo aqui de Banco do Brasil, de fato, você sabe quais são os dois momentos nos quais uma ação mais costuma enganar, se é que a gente pode falar assim, os investidores? O primeiro é na fase que ninguém quer e o segundo é quando todo mundo quer. Então, essa é a história de Banco do Brasil nos últimos anos. Em 2020, o mundo inteiro apertou o botão de emergência. O mercado resolveu decretar também que banco bom era banco que ficasse longe de risco naquele momento. Aí a gente tem 11 de fevereiro de 2021, lucro ajustado de 13,9 bilhões em 2020, queda do 22%, PCLD ampliada em 47%, prudência explícita em ano de choque no Banco do Brasil. 14 de fevereiro de 2021, Banco do Brasil. Queda de 22% no lucro. O Banco do Brasil atravessou aquele corredor de fumaça com prorrogações de crédito, renegociações, uma postura defensiva que é típica de quem quer continuar vivo quando a tempestade passar. Os bancos em geral fizeram isso. As ações, para variar, do Banco do Brasil sofreram mais que as do Itaú, Bradesco e Santander. De janeiro de 2020 até fevereiro de 2021, o que a gente teve foi quase 50% de queda. Mais de 45% de queda, e o mercado não parecia querer dar um voto de confiança para a BBAS3 por ali. Qual que é a ironia? No consolidado, a inadimplência não virou o monstro do armário que muita gente pintava, mas naquele clima, quem olhava para o gráfico das ações do banco só conseguia ver uma palavra piscando em vermelho: medo. E medo tem um péssimo timing. Muita gente vendeu quando o preço refletia pânico. Essa foi a primeira ilusão, na minha opinião, confundir ruído de curto prazo com perda de fundamentos nas ações. A virada, a euforia e as novas ilusões, o otimismo durante todo esse momento, aqui de 2020 até final de 2021, as ações do Banco do Brasil realmente ficaram meio que esquecidas. Ações de outros bancos grandes já estavam se recuperando e entregando retorno melhor. E Banco do Brasil seguia esquecida. Lembrando que nesse momento aqui em 2021, a economia ainda estava tropeçando, vacina chegando, a percepção do mercado seguia travada aqui no trauma, no medo de consequências econômicas graves, que essas consequências ainda pudessem se apresentar. E no caso dos grandes bancos, entenda consequências graves como inadimplência. Por isso, os maiores bancos continuavam fazendo o que um grande banco, um banco prudente, precisa fazer: administrar risco, calibrar as provisões e empilhar camadas de proteção. No dia 8 de novembro de 2021, a notícia era: Banco do Brasil, lucro no terceiro tri sobe 47,6% para 5,4 bi, acima das estimativas. O agro, agora sim, seguia bonito. Carteira de crédito expandindo, inadimplência baixa, cobertura folgada, só que quando a cabeça às vezes está programada para ver só problema, é difícil você superar o pessimismo. As ações seguiam de lado. O mercado demorou para dar um voto de confiança para o Banco do Brasil, para todos os bancos em geral. O Banco do Brasil, por todos os atributos que vêm no combo das ações, ficou para o final da fila. O PVP em 2021 chegou a 0,58 vezes. Na verdade, chegou a negociar abaixo disso.
Até que a gente chega em 2022 e a fotografia começa a mudar de cor, meus amigos. Quem pedia cautela em 2021 começava a considerar Banco do Brasil como uma das opções mais óbvias. Em fevereiro de 2022, as ações estão baratas a níveis somente vistos na era Dilma. Os papéis ainda estão uma pechincha e podem subir 45%. Esse era o tipo de manchete que você via naquela ocasião, naquele período. Isso depois que o resultado veio bem acima, como eu falei, do esperado. Em dezembro de 2022, a XP projetava dividendos de quase 12% para o Banco do Brasil no ano seguinte. Em fevereiro de 2023, podemos dizer que veio a virada oficial. O Banco do Brasil encerrou 2022 com lucro ajustado de 31,8 bilhões. O quarto trimestre de 2022 foi recorde absurdo. Então, a queridinha nascia mais ou menos naquele período. Final de 2022 para começo de 2023, as ações já tinham subido mais de 40%. O dividend yield de 2022 foi de 12% praticamente, e aí sim a galera começou a se animar, mas nem todo mundo ainda, tá? Ainda tinha muita gente cética. Banco do Brasil negociava com múltiplos bem comprimidos. Muita gente ainda não acreditava nessa virada. E os pacientes, aqueles que compraram, que acreditaram quando ninguém queria, começando a sorrir ali quietos ainda, sem comemorar tanto. Toda a tese de banco tem esse momento, tá? Os números eles saem do gelo e o preço ele ainda não acompanhou. Recentemente, Bradesco vem passando por esse trecho da sua estrada, digamos assim. Então toda a tese de banco grande tem isso aqui no Brasil geralmente, mas em 2023, aí sim, a gente pode dizer que a estrada do Banco do Brasil virou pista de decolagem mesmo, não tem outro nome aqui. Lucro trimestral muito gordo, ROA acima de 20%, manchetes bem eufóricas, máximas históricas 77% de alta em 2023. Tivemos até desdobramento que para muitos deu aquela ilusão de ótica ali, do ficou barato, né? Agora dá para comprar mais. O feed dos influenciadores lotado de print foi um verdadeiro boca a boca, propaganda boca a boca das ações. Foi nessa euforia que quase ninguém mais percebeu o segundo auto-engano, que é mais sutil. Se a coisa melhorou agora, vai ser assim para sempre. Vai ser essas mil maravilhas para sempre. E você sabe como é que é, quando todo mundo quer porque não tá mais tão barato. Não necessariamente caríssimo, injusto, mas a pechincha de verdade talvez não existia mais. O erro aqui não é você gostar de um bom resultado, é você acreditar que o presente vai definir como que o futuro vai ser para sempre. E o ROA elevado, ele é retrato de uma safra boa. Crédito crescendo, margens seladas, custo de risco sob controle, mas safra boa não é o clima de todos os anos para sempre. Quem é produtor rural sabe muito bem disso. Só que o dividend yield era a cereja do bolo do Banco do Brasil. Proventos pingando, rentabilidade alta. Então é banco seguro, tá dando pau em qualquer banco privado. E é aí que vem o outro grande auto-engano, a outra grande ilusão, que é tratar dividend yield como um contrato. Não é? Dividend yield é consequência de lucro e de payout. Duas variáveis que dependem do momento e da política de distribuição da empresa, no caso aqui do banco. Então, se o ciclo aperta, as provisões podem subir, o lucro ele pode contrair, inclusive contraindo o payout, que pode ser revisto o yield dividend yield, que muito acionista às vezes considera como salário garantido, ele pode ser impactado. O investidor muitas vezes esquece disso porque o presente ele sempre grita muito mais alto do que a memória, do que os ciclos como um todo. Em 2024, o ano também foi muito brilhante ali nos holofotes do Banco do Brasil. Lucro robusto, rentabilidade ainda nas alturas. A imagem de uma máquina de rentabilidade de lucro ainda era a narrativa principal dominante. Comprar Banco do Brasil parecia ser uma decisão óbvia. Ninguém estava mais se perguntando se estava barato ou não. Quase ninguém, mesmo que na metade do ano de 2024, nos rodapés ali, as linhas tivessem começado a entortar, tá? Com a inadimplência consolidada subindo especialmente no agro, formação de novos atrasos, chamando a atenção, nada de apocalipse ainda, tá? Apenas o ciclo que estava se desenhando na prática. E o banco ele fez o que precisava ser feito, reconheceu o risco e reforçou as suas provisões. Para quem lê a página inteira, a mensagem era bom, a gente aproveitou a safra, agora vamos atravessar talvez a entre-safra aqui. Para quem lê só a manchete, continuava parecendo que o céu seria o limite para o Banco do Brasil. Pessimismo mesmo, para ser bem sincero, ainda não havia o choque de realidade, o racional e a disciplina. E no começo desse ano, aí sim, após os resultados do último TRI de 2024, o terceiro TRI do ano passado, parecia que havia sido só um susto. Como você vê BTG Pactual divulgando sua carteira recomendada com o Banco do Brasil entre os destaques do portfólio? E no relatório os analistas falavam sobre o momentum da ação que melhorou mais cedo e mais rápido do que a casa esperava. Com um dividend yield estimado ali de mais de 11% para o banco, mas o primeiro TRI de 2025 não manteve
esse otimismo. A percepção de mercado começaria a escorregar daquela que é a melhor ação do setor para um. E será que a boa fase agora realmente acabou? É a dança emocional que acompanha toda a narrativa de preço de ação na Bolsa de Valores 2025. Depois da divulgação do resultado do primeiro TRI, começou sob pessimismo. E o Banco do Brasil tinha um belo de um agravante. Exposição pesada ao agro, mais de 1/3 da carteira. É um setor que vinha se deteriorando. Foi em maio que veio o choque de realidade. Inadimplência em alta, lucro menor, guidance revisado, ação caindo cerca de 12%. Mais de 12%, cerca de R$30 para R$25, para a casa dos R$20. No pregão seguinte à divulgação do resultado. E a reação ao resultado do segundo tricusto também talvez tenha sido a pior até o momento. A ação foi a quase R$18, lucro caindo 60%, com corte de até 45% na projeção de lucros. Dividendos ainda menores pela frente. No resultado do terceiro TRI, foi em novembro, cuida do novo, só que um cenário talvez mais estável pela frente. Será que é o ponto de inflexão? Será que não é? Inadimplência puxada para cima junto com custo de capital, jogando margens e rentabilidade para o outro lado da balança, para baixo. O resultado do quarto TRI de 2025 a gente não sabe, vem só no ano que vem. Só vai dar para ter uma visão melhor sobre se o pior momento realmente já passou na divulgação desse resultado. O Banco do Brasil entra para 2026 em modo limpeza de carteira com o ano eleitoral como ruído extra, negociando perto de 0,7 vezes preço sobre valor patrimonial. Tá barato ou não, depende de cada um. Eu recomendo que você use mais a razão do que a emoção para tomar suas decisões, porque, como você viu do desprezo de 2020, a gente passou pela descrença moderada de 2022, para bater euforia em 2023. Surfando esse brilho, esse boom em 2024, e com os primeiros estalos do painel ali, a turma começou a ficar ansiosa. E o curioso é que o negócio por trás do banco não mudou a natureza. É um banco muito grande, enorme, com motores diversificados. É muito exposto ao agro, sim, mas é diversificado, com capacidade de provisionar, renegociar e voltar a acelerar quando o ciclo dar uma aliviada, segue dando lucro, tá? Então, primeiro, o mercado se iludiu com o pessimismo extremo em 2021. Depois se iludiu com o otimismo, precificando o Banco do Brasil, o BBAS3, como se tivesse se tornado um banco privado, top player do setor, nível Itaú, digamos assim. Ninguém colocava na balança que o agro, que jogava naquele momento com camisa 10 e faixa aquela boa fase, poderia surfar uma fase ruim mais para frente também, como já havia acontecido antes, já que é algo natural do setor isso daqui. Então, a ilusão seguinte de Banco do Brasil, como a gente viu, nasceu de um tripé que encanta muita gente, que é um dividend yield alto, um ROE elevado e lucros acelerando. Quem não gosta disso aqui? Tudo isso aconteceu de verdade. Não foi isso aqui que foi a ilusão. O problema foi tratar como se fosse o novo normal. Talvez em 2022 a inadimplência da carteira do agro era baixíssima, com cobertura de mais de 248%. E aí, mestre do capital financeiro, vimos juntos que investir em BBAS3 e em qualquer ativo é um jogo de ciclos, não de certezas. A ilusão é passageira, mas a disciplina e a estratégia são o que realmente constrói riqueza. Importante. Quero deixar claro que este vídeo não é uma recomendação de investimento. Eu não estou mandando você comprar ou vender ações. Este é apenas um documentário que fiz para analisar e explicar os motivos do que aconteceu com o Banco do Brasil. E ele não deve ser levado como um guia ou conselho de investimento. Use sempre o seu próprio julgamento e estratégia. Se você gostou de mergulhar a fundo nessa análise usando a razão em vez da emoção para entender o mercado, então você está no lugar certo. A sua liberdade financeira começa com o conhecimento, e o nosso plano aqui no canal é te dar exatamente isso. O mapa completo para você parar de ser iludido pelo hype e começar a tomar decisões que multiplicam o seu capital. Então não fique de fora da próxima análise que pode mudar o seu jogo. Se você ainda não fez isso, clica no botão de inscrever-se aqui embaixo e venha fazer parte da nossa comunidade de investidores racionais. E para você não perder nenhum segredo do mercado, ative o sininho de notificações. É só clicar no sininho para garantir que o YouTube te avise sempre que um novo vídeo do Mestre do Capital Financeiro sair. Deixe seu like, compartilhe com aquele amigo que está ansioso com o Banco do Brasil e me diga nos comentários qual outro ativo você quer que a gente analise com profundidade. Até a próxima. E lembre-se, mantenha o racional acima do emocional. Tamo junto.